Glória a Deus, pode sentar. Hoje a gente vai falar sobre a obra intercessória de Cristo. A gente vem estudando sobre os ofícios de Cristo. E esse é o ofício sacerdotal. E essa obra intercessória está nesse ofício sacerdotal. A obra sacerdotal de Cristo não se restringe à oferta sacrificial de si mesmo na cruz. Às vezes se declara que, ao passo que Cristo foi sacerdote na terra, é rei no céu. Isto cria a impressão de que a sua obra sacerdotal está terminada, o que de modo nenhum é correto. Cristo é um sumo sacerdote, não somente terreno, mas também e especialmente celestial. Ele é, mesmo quando assentado à destra de Deus com majestade celeste, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Ele só principiou a sua obra sacerdotal na terra e a está completando no céu. No sentido estrito da palavra, ele não é contato entre os sacerdotes terrenos, que eram apenas sombras de uma realidade vindoura. Ele é o sacerdote verdadeiro, de fato, a servir no verdadeiro santuário, do qual o tabernáculo de Israel era apenas uma sombra imperfeita. Ao mesmo tempo, ele é agora o sacerdote que ocupa o trono, nosso intercessor junto ao Pai. Nessa primeira parte, ele explica aqui tudo que nós vamos ouvir até o final. Vai fazer tudo para mostrar para a gente, para provar para a gente que Jesus não foi sacerdote só. Ele também é intercessor. Agora nós vamos ver as provas bíblicas de que Jesus é intercessor, da obra intercessória de Cristo. Primeiro, a obra intercessória de Cristo simbolizada. Enquanto que a obra sacrificial de Cristo foi simbolizada primordialmente pelas funções sacerdotais desempenhadas junto ao altar de bronze e pelos sacrifícios que nele eram apresentados, sua obra intercessória foi prefigurada pela queima diária de incenso no altar de ouro, no lugar santo. A nuvem de incenso, a evolar-se constantemente, não era somente um símbolo das orações de Israel, era também um tipo de oração sacerdotal do nosso grande sumo sacerdote. Essa ação simbólica da queima de incenso não estava desassociada da apresentação dos sacrifícios no altar de bronze, mas antes estava sumamente relacionada com ela. Estava relacionada com a aplicação do sangue da mais importante oferta pelo pecado, sangue que era aplicado aos chifres do altar de ouro, também chamado altar do incenso. Era borrifado em direção ao véu, e no grande dia da expiação era até levado ao Santo dos Santos e espargido no assento da misericórdia, isto é, no propiciatório. Esta manipulação do sangue simbolizava a apresentação do sacrifício a Deus, que habitava entre os querubins. O Santo dos Santos era claramente um símbolo e tipo da cidade quadrangular, a Jerusalém Celeste. Ainda há outra conexão entre a obra sacrificial realizada junto ao altar de bronze e a intercessão simbólica, feita junto ao altar das ofertas queimadas, e era uma indicação de que a intercessão se baseava no sacrifício, e de que, de outro modo, não seria eficaz. Isso indica claramente que a obra intercessória de Cristo no céu está baseada em sua obra sacrificial consumada e que só é aceitável sobre esta base. Tudo o que nós vimos até agora, que Jesus foi sacrificado pelos nossos pecados, uma única vez para sempre. E tudo que era feito antes disso, que eles faziam no templo lá em Jerusalém,
era tipo ou uma tipificação, uma representação do que Cristo ia fazer por nós. E tudo isso junto veio para basear na obra sacrificial consumada. Essa é a base. Quando o sacrifício foi consumado, Jesus pôde fazer toda a outra obra, as outras obras. 2. Indicações neotestamentárias da obra intercessória de Cristo. O termo Paracletos é aplicado a Cristo. Acha-se essa palavra somente em João 14, 16, 26, 15, 26, 17, 1 e 1 João 2, 1. Paracletos é dito também sobre o Espírito Santo, e Paracletos quer dizer advogado ou consolador. Vamos dar uma olhadinha? João, capítulo 14, versículos 16 e 26, e João 15, 26. Fabiana, pode abrir no 15 e 26. Se você quiser ver isso aqui, João 14, 16 e 26. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Outro Consolador, quer dizer, Jesus já era um, né? Fabiana, 15, 26. Capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, e eu da parte do Pai vós hei de enviar aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Agora veio 16, capítulo 16, versículo 7. Gabriel, primeira carta de João 2, 1. Todavia digo vós a verdade, e vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for enviar, vou-lo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não perqueis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso. Esse Paracletos é traduzido para o Consolador sempre que aparece no Evangelho, mas por advogado na única passagem que ela se encontra na primeira epístola de João, foi essa que você acabou de ler. A forma é passiva. E, portanto, como diz o Westcott, só pode significar propriamente alguém chamado para o lado de outro. E isto incluindo a noção secundária de aconselhá-lo ou ajudá-lo. Assinala ele que a palavra tem esse sentido no grego clássico, em Filo e também nos escritos dos rabis. Muitos dos chamados pais gregos, porém, deram à palavra um sentido ativo, traduziram-na por consolador, e assim deram em devida proeminência aquilo que é apenas uma aplicação secundária do termo, embora percebendo que esse sentido não poderia adequar-se a 1 João 2,1. A palavra, então, denota alguém que é convocado como auxílio, como advogado, como alguém que pleiteia a causa de outro e também lhe dá conselho.
E, portanto, ele também pode ser chamado Consolador no sentido secundário. Cristo é explicitamente chamado nosso advogado unicamente em 1 João 2,1, mas implicitamente o é em João 14,16, a promessa: e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Implica claramente que Cristo também era um Paracletos. O Evangelho segundo João aplica normalmente o termo ao Espírito Santo. Portanto, há dois advogados, Cristo e o Espírito Santo. A obra de ambos é em parte idêntica e em parte diferente. Quando Cristo estava na terra, ele era o advogado dos discípulos, defendendo sua causa contra o mundo e ajudando-os com sábio aconselhamento. E o Espírito Santo está continuando agora essa obra na igreja. Até aqui, a obra de ambos é idêntica, mas também há diferença. Cristo, como nosso advogado, defende a causa dos crentes junto ao Pai e contra Satanás, que é o acusador. Vamos ver um pouquinho na Bíblia? Zacarias 3:1, Gabriel. Fabiana, Hebreus 7:25. Fabiana, Hebreus. Pode ver. Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Satanás é o que se opõe a gente, aos crentes. Hebreus 7, versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Intercessão de Jesus. 1 João 2:1 já lemos, né, que Jesus é o advogado. Gabriel, Apocalipse 12:10. Fabiana, pode abrir João 16:8. Pode ir. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder de seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. É isso aí. Satanás, o diabo, nos acusa de dia e de noite. E daqui a pouco nós vamos aprender uma outra coisa maravilhosa também. Essa é horrível. Porque Satanás acusando a gente. João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo. Esse aí que a Fabiana leu agora fala do Espírito Santo, que ele não somente defende a causa dos crentes contra o mundo, mas também defende a causa de Cristo junto aos crentes e ministra sábios conselhos. Resumidamente, podemos dizer que Cristo defende a nossa causa junto a Deus, enquanto que o Espírito Santo defende a causa de Deus junto a nós. Outros textos do Novo Testamento que falam da obra intercessória de Cristo Romanos 8:24, Fabiana, Hebreus 7:25, já foi, 9:24, Fabiana, Hebreus 9:24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por nós,
8:24. Pois nessa esperança somos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo, quem já tem? Pois é. Isso fala da obra intercessória de Cristo. Segundo ponto, a natureza da obra intercessória de Cristo. É evidente que a obra intercessória de Cristo não pode ser desassociada do seu sacrifício, que compõe sua base necessária. É apenas a continuação da obra sacerdotal de Cristo, levada adiante até completar-se. Comparado com a obra sacrificial de Cristo, o seu ministério de intercessão recebe diminuta atenção, mesmo nos círculos fiéis ao Evangelho. Muitas vezes a impressão dada, embora talvez não intencionalmente, é a de que a obra realizada pelo Salvador na terra foi muito mais importante que os serviços que ele agora presta no céu. Ao que parece, é para a compreensão de que no Velho Testamento a ministração diária no templo culminava com a queima de incenso, o que simbolizava o ministério da intercessão, e de que o ritual anual do grande dia da expiação chegava ao seu ápice quando o sumo sacerdote passava além do véu com o sangue expiatório. Tampouco se pode dizer que o ministério da intercessão é compreendido suficientemente. Esta pode ser a causa, mas também pode ser o resultado da falha geral dos cristãos em não fixar a atenção nele. A ideia predominante é que a intercessão de Cristo consiste exclusivamente das orações que ele oferece em favor do seu povo. Pois bem, não se pode negar que estas são uma parte importante da obra intercessória de Cristo, mas não são toda ela. Quer dizer, é predominante que Jesus ora por nós. Mas não é só isso que ele faz. Ele não fica só rogando por nós. Não é só isso. O ponto fundamental que se deve lembrar é que o ministério de intercessão não deve ser desassociado da expiação, desde que ambos são apenas dois aspectos da mesma obra redentora de Cristo. E se pode dizer que os dois ministérios se fundem num só. Martin acha que ambos aparecem constantemente em justa posição e são tão estreitamente interrelacionadas na Escritura que se sente justificado ao fazer a seguinte afirmação: a essência da intercessão é expiação, e a expiação é essencialmente uma intercessão. Isso é a opinião de um homem, tá? Está escrito na Bíblia esse aqui não. A expiação é real, um sacrifício e uma oferta reais, e não mero sofrimento passivo, porque em sua própria natureza é uma intercessão ativa e infalível, ao passo que, por outro lado, a intercessão é uma intercessão real, uma intercessão judicial, representativa e sacerdotal, e não mero exercício da influência, porque é essencialmente uma expiação, ou seja, uma oblação substitutiva, feita uma vez por todas no Calvário, agora apresentada perpetuamente e usufruindo perpétua aceitação no céu. Isso é bíblico. Jesus morreu por nós, foi sacrificado por nós, isso está na Bíblia, e isso que eu li aqui, ele fala com as palavras dele. Foi um sacrifício substitutivo, ele nos substituiu, porque nós nunca poderíamos pagar os nossos pecados. Mesmo se quisesse pagar só o meu, eu não ia conseguir. Então ele foi lá e fez isso por todos nós, uma vez só por todas. E como isso é perpétuo, ele também usufrui essa perpétua aceitação no céu. Exatamente como o sumo sacerdote, no grande dia da expiação, entrava no lugar santíssimo, isso é, no santo dos santos,
com o sacrifício consumado para apresentá-lo a Deus, assim Cristo entrou no santo lugar celestial, com o seu sacrifício consumado, perfeito e todo suficiente, e o ofereceu ao Pai. E exatamente como o sumo sacerdote, ao entrar no santo lugar, vinha à presença de Deus trazendo simbolicamente as tribos no seu peito, assim Cristo apareceu diante de Deus, como representante do seu povo, e assim estabeleceu a humanidade na presença de Deus. Jesus foi para Deus e nos apresentou para Deus. O sacerdote representava as 12 tribos de Israel. O sumo sacerdote na terra representava as 12 tribos de Israel. Jesus representa cada um de nós lá diante do Pai. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele sabe o nome de cada um de nós e nos apresenta Ele diariamente, perpetuamente. É a esse fato que o escritor de Hebreus se refere quando diz: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Em Hebreus 9:24. Os teólogos reformados frequentemente dirigem a atenção ao fato de que a presença perpétua do sacrifício consumado de Cristo perante Deus contém em si mesmo um elemento de intercessão, como uma constante lembrança da perfeita expiação de Jesus Cristo. É um tanto semelhante ao sangue da Páscoa, do qual se disse o Senhor: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu ouvir o sangue, passarei por vós. Há também um elemento judicial na intercessão, precisamente como na expiação. Mediante a expiação, Cristo satisfez as justas exigências da lei, de modo que nenhuma acusação legal pode, com justiça, ser feita contra aqueles pelos quais ele pagou o preço. Contudo, Satanás, o acusador, sempre está propenso a lançar acusações contra os eleitos, mas Cristo as refuta, todas mostrando a ele a obra que ele consumou. Toda vez que Satanás vai lá nos acusar, Jesus vai lá e desmente. Esse refuta aqui quer dizer isso. Jesus desmente, rejeita. Não vem não, já está tudo pago. Não adianta você vir acusar. Eu já paguei por isso. Já está pago. Não adianta vir acusar nenhum deles para mim, para o meu Pai, que eu já paguei por eles. Ele é o Paráclito, o advogado do seu povo, dando resposta a todas as acusações lançadas contra os seus. Fazem-nos lembrar isto não somente o nome Paráclito, mas também as palavras de Paulo em Romanos 8, 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí o elemento judicial está claramente presente. Se Jesus está lá intercedendo por nós, quem é que vai nos acusar? Quem pode nos acusar? A obra intercessória de Cristo não se limita a responsabilizar-se ele pelo nosso estado judicial. Relaciona-se também com a nossa condição moral, com a nossa santificação gradativa. Quando nos dirigimos ao Pai em nome de Cristo, Ele santifica as nossas orações. Elas precisam disso, porquanto muitas vezes são muito imperfeitas, comuns, superficiais e até insinceras, ao passo que são dirigidas àquele que é perfeito em santidade e em majestade.
Olha só, enquanto a gente ora aqui embaixo, Jesus vai consertando a nossa oração lá em cima. É isso que Ele está fazendo. E a gente ora por coisinhas tão pequenininhas, e Ele vai consertando. Ele santifica as nossas orações, porque são superficiais. Quando eu li esse até que sinceras aqui, eu gelei. Tem coisa que a gente pede que não é verdade, que você não quer aquilo de verdade. Então, Jesus conserta isso. Quando não é de verdade? Esses dias a gente estava conversando sobre isso, né, Evelyn? Como é que eu vou orar por alguém que eu não gosto? Isso é mentira. Está aí, Jesus conserta. Para você não é verdadeiro, mas chegar lá como verdade, porque Jesus conserta. Não é difícil, Fabiana, orar por alguém que está te cutucando? Mas tem que orar. Tem que orar. Nossa, eu tenho pessoa quando eu vou, passo na rua, nossa, se eu pudesse voar nessa hora, mas eu tinha, sabe, passa na rua, né, você vê que a pessoa fez aquilo, né, com a pessoa que é seu companheiro e tudo, aí passa na rua, dá vontade de você pular em cima, e eu tinha essa vontade, porque toda vez que a menina passa na rua, eu tenho aquela vontade de socar a cara dela. Aí eu falo, vou socar a cara dela. Aí eu começo a minha sogra falar, ora. Mas de tanto eu orar, eu não esqueci o que aconteceu. Mas aí ela passa na rua. A vontade passou. Glória a Deus. Nossa, ela passa na rua, eu fico provocando. Eu jogo piadinha pra Carol, ela passa na rua e eu jogo piadinha. Aí aquilo tava, sabe? Ela tá na cabeça dele. Aí a minha sogra, ora, vamos orar. Então, fiquei orando. Aí ela passa na rua, não tem aquela vontade mais igual eu tinha, de pular e de avançar nela. Porque, nossa, a vontade, nossa, Deus. É ser humano. Não. Não é prazer, isso com o tempo passa. A gente aprende. Jesus vai santificando a gente consegue. A santificação é gradativa. E além disso, tornando aceitáveis as nossas orações, Ele também santifica o nosso serviço no reino de Deus. Isso também é necessário, porque muitas vezes tomamos consciência de que eles não provêm dos motivos mais puros, e de que, mesmo quando provêm, estão longe daquela perfeição que os tornaria em si mesmos aceitáveis a um Deus santo. Aquilo que eu estava falando com você, na hora que você chegou. Estou trabalhando um pouquinho, mas ainda estou fazendo pouco. E é assim, a gente tem alguns que são grandes, né? Que tem até nome que eu pessoalmente só aceito 12 que estão na Bíblia, que são os apóstolos. Eu só aceito aqueles 12 ali como apóstolos, mais nenhum. Mas isso é eu com Deus. E eu com a palavra de Deus. Se tornam tão grandes e as pessoas tão pequenininhas. É disso que Jesus está falando. Os nossos serviços, Ele torna aceitável, porque nós não fazemos nada. Nós somos iguais a gafanhotos perto de um gigante. Pelo trabalho que a gente faz aqui, nós somos. Por mais que você faça, não vai ser perfeito. Mas Jesus vai tornar perfeito pela obra intercessória. Isso também é necessário, porque muitas vezes tomamos consciência de que eles não vêm dos motivos mais puros, como os grandes, né? Não fazem isso por motivos bons, e mesmo quando a gente faz querendo agradar a Deus, não podemos, porque Deus é perfeito e nós não somos. Então nosso trabalho nunca vai ser perfeito, e Jesus vem fazendo isso.
A doença do pecado acha-se neles todos. Daí dizer Pedro: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Isso é 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. O ministério intercessório de Cristo é igualmente um ministério de amorosa atenção ao seu povo. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus veio, deixou a natureza santa dele, veio como homem mesmo, sofreu as mesmas tentações que nós sofremos, até mais, porque o próprio diabo foi tentá-lo, e ele não faz isso com a gente. São demônios que vêm fazer, não é o próprio. Com Jesus foi o próprio diabo. E ele venceu. Então ele sabe quando você está sofrendo uma tentação, até onde você pode aguentar. Porque ele aguentou. Ele sofreu o que você sofreu, o que você sofre. Então ele está lá, ele pode falar: pai, eu sei como é que é aquilo ali, eu já paguei por aquilo, deixa passar. É assim que ele intercede, deixa passar. Quando você está na prova, não vem aquilo que o povo fala: Deus não dá o frio conforme o cobertor? É assim, ele não vai te dar uma prova que você não possa aguentar. Jamais. Porque Jesus está lá intercedendo. Daqui ela não passa. Daqui o Gabriel não passa. Pai, não deixa chegar aqui não, porque ele não vai passar daqui. Não deixa a Fabiana chegar até na esquina, porque ela não vai conseguir. Não deixa a evangelista passar daquela porta, porque se ela passar, já era. Jesus está lá intercedendo por nós, exatamente assim. E em meio e por meio disso tudo, também há, finalmente, o elemento de oração pelo povo de Deus. Se a intercessão é parte integrante da obra expiatória de Cristo, segue-se a oração intercessória. Se relaciona necessariamente com as coisas concernentes a Deus, para a consumação da obra da redenção. A oração intercessória de João 17 evidencia que este elemento está incluído ali. Jesus diz explicitamente que ora pelos apóstolos e por todos aqueles que pela palavra deles viriam a crer nele. Abram as suas Bíblias. No Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Não, no finalzinho não. Mateus, Marcos, Lucas, João. Só
J-O. É Jó? João. João capítulo 17. Dezessete. Vamos ler do 1 até o 9. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conhece a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Manifestei teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste a guardar a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Pois lhe dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, tá vendo? O capítulo 17 todinho, se vocês quiserem ler depois, é uma oração de Jesus. A oração que Jesus fez. E vocês vão ver que coisa linda agora. Eu, quando comecei a estudar, fiquei emocionada com isso, em descobrir isso. A oração intercessória de João 17 evidencia que esse elemento está incluído. Ali Jesus diz explicitamente que ora pelos apóstolos e por todos aqueles que pela palavra deles viriam a crer nele. Jesus orou por mim, por você, por você. Quando ele estava aqui na terra ainda, antes dele ir para a cruz, ele orou por nós. É um pensamento consolador esse, que Cristo está orando por nós, mesmo quando somos negligentes em nossa vida de oração, que Ele está apresentando ao Pai aquelas necessidades espirituais que não estavam presentes nas nossas mentes, que frequentemente omitimos, negligentes em nossas orações, e que Ele ora para a nossa proteção contra perigo dos quais nem sempre estamos cônscios, e contra os inimigos que nos ameaçam, embora não o percebemos. Ele está orando para que a nossa fé não feneça e para que saiamos vitoriosos no fim. Sinceramente, eu chorei de emoção quando eu li isso aqui, quando eu estava estudando isso aqui. Jesus está orando por mim o tempo todo. É por isso que eu não caio. Pensa bem, Fabiana, Jesus está orando por você o tempo todo por você, pelo Luciano, pelo seu filho. Quando ele está longe de você,
Jesus está orando por ele, por isso que não acontece nada com ele. Quando a gente está dormindo, Jesus está orando por nós. Olha quantas coisas terríveis podiam acontecer com a gente e não acontecem porque Jesus está orando por nós. Ele ora por coisas que nós esquecemos de orar. Você ora pela sua vida espiritual? Você ora pela sua vida espiritual? Toda hora? Todo dia? Pois é. Eu acho que ninguém faz isso. E Jesus ora o tempo todo pela sua vida espiritual. Ele ora para nos proteger contra os inimigos que nos ameaçam, e a gente nem sabe que tem inimigo que nos ameaça. Ele ora para que a fé que a gente tem não acabe, não murche, não morra. Ele ora para que a gente seja vitorioso no fim da jornada. Terceiro ponto: as pessoas por quem e as coisas pelas quais ele intercede. Número 1. As pessoas por quem ele intercede. Como já foi dito, a obra intercessória é simples, um cumprimento da sua obra sacerdotal e redentora, portanto, a extensão de ambas. Cristo intercede por todos aqueles por quem ele fez expiação, e somente por esses. Como nós lemos no capítulo 17 de João, do 1 ao 9, nós lemos ali. Jesus intercede por quem ele fez expiação e somente por eles. Pode-se inferir isso do caráter limitado da expiação e também de passagens como, vamos ver, Gabriel, Romanos 8, 34, Fabiana, Hebreus 7, 25 e 26. Pode ler. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convida tal sumo, sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime que os céus. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por nós. Em cada uma dessas passagens, a palavra nós ou nos se refere aos crentes, aos cristãos. Além disso, na oração registrada em João 17, Jesus diz ao Pai que ora pelos seus discípulos que ali estão e por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de sua palavra. Por que você crê em Jesus? Porque você viu ele? Não. Porque você leu sobre ele. Porque alguém falou dele para você e na Bíblia você descobriu que é verdade. Então, aquela oração foi feita para você. E hoje ele intercede por você. Por causa disso, porque você crê nele e porque ele fez expiação por você. No versículo 9, ele faz uma declaração sumamente explícita a respeito da limitação da sua oração sacerdotal. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Jesus não roga pelo mundo todo. Tem gente que fala, Deus é um só? Não, Deus é a Trindade. Não é um só, Deus é a Trindade. Deus é Pai de todo mundo? Não é não. Não é não. Ele é o Criador de todo mundo.
mas Ele é Pai daqueles que aceitam Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Fora isso, não é. É claro nessa oração que Jesus fez. No versículo 20, nos ensina que Ele intercede somente pelos discípulos presentes. Aliás, que Ele não intercede somente pelos discípulos presentes, mas por todos os eleitos, tanto os já crentes como os que virão a crer futuramente. O intercessor está pendente de cada um daqueles que lhe são dados. João 17, 20. Quem achar pode ler. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Não era só pelos discípulos que estavam lá, mas pelos que pela palavra iam crer nele. Fabiana, Lucas 21, 32. Gabriel, Apocalipse 3, 5. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, lá naquele que eu te mostrei, Mateus, Marcos, Lucas 21, 32. Pode. Em verdade, vós digo que não passará esta geração até que o mundo aconteça. Repete para mim. Em verdade, vós digo que não passará esta geração até que o mundo aconteça. Até que quê? Até que tudo aconteça. Até que tudo aconteça. Amém. Eu não estava entendendo a palavra, a última palavra. Jesus falando nessas duas passagens que ele intercede pelos que lhe são dados, essa geração que ele ganhou, que Deus deu para ele. É por nós que ele ora, que ele intercede instantemente. Os luteranos distinguem entre uma intercessão geral por todos os homens e uma intercessão especial, unicamente pelos eleitos. Para provar, recorrem a Lucas 23, 34, que contém a oração de Cristo por seus inimigos. Mas essa oração não precisa ser considerada como parte da obra intercessória oficial de Cristo. Dabney acredita que era e que os objetos dessa oração se converteram mais tarde. Mas também é possível que essa oração seja como a oração que Cristo ensinou os seus discípulos a fazerem por seus inimigos, oração pelo livramento de um imediato e terrível castigo pelo enorme crime cometido. As coisas pelas quais Cristo intercede. Cristo tem muito pelo que orar em sua prece intercessória. Só podemos dar uma breve indicação de algumas das coisas pelas quais ele ora. Cristo está rogando que os eleitos que ainda não se acham no estado da graça sejam nele introduzidos. Que os que já se acham recebam perdão por seus pecados diários.
Isso é, experimentem a continuada aplicação a eles dos frutos da justificação. Que os crentes sejam protegidos das acusações e tentações de Satanás. Que os santos sejam santificados progressivamente. Que a sua comunicação com o céu seja mantida. Viram que coisa mais linda? Cristo fica rogando para que aqueles que Ele escolheu, mas que ainda não estão no estado da graça, sejam nele introduzidos. Cristo ora para que você consiga convencer o Luciano a aceitar Ele. Cristo ora para aquela nossa amiga voltar para a graça. Ele ora para que a gente receba o nosso perdão diário por nossos pecados. Ele ora para que nós sejamos protegidos das tentações e das acusações de Satanás. Ora para que nós sejamos santificados progressivamente, que a nossa santificação seja progressiva, que a gente não pare, não estacione, mas que a gente queira ser cada vez mais santo, mais santificado. E na Bíblia está escrito: sede santos como eu sou santo. Aí você pergunta, mas como é que eu vou ser santo como Deus? Não vai. A santificação é progressiva. Cada dia você vai deixando o pecado e chegando mais para Deus. Tem gente fazendo o caminho contrário, deixando a Deus e indo para o pecado. Mas Jesus continua intercedendo por eles, porque eles são eleitos. Estão com nomes inscritos lá na mão de Jesus. Vamos ver que a sua comunicação com o céu seja mantida. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 16, Fabiana. Gabriel, capítulo 10, 21 e 22. Capítulo 4, versículo 14 e 16. Jesus ora para que a nossa comunicação com o céu seja mantida. Gabriel 10, 21 e 22. E tenho grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amém. Para que a nossa coração, se a nossa comunicação seja mantida com o céu. Que os serviços do povo de Deus sejam aceitos. Gabriel 1 Pedro 2,5. Fabiana, acha aí João, capítulo 17, versículo 24. E espera só um pouquinho. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifício espiritual, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. O nosso trabalho, para que o trabalho, o serviço do povo de Deus seja aceito. E que, por fim, entrem no gozo da sua herança perfeita no céu. Pode ler, Fabiana. Amém. Onde que Jesus está? No céu. Em Jerusalém celestial. Jesus ora
para que nós entremos no gozo da sua herança perfeita no céu. As características da sua intercessão. Há especialmente 3 características da obra intercessória para as quais se deve dirigir a atenção. Primeiro, a constância da sua intercessão. Precisamos não somente de um Salvador que tenha completado uma obra objetiva por nós no passado, mas também que diariamente se empenhe em garantir para os seus a aplicação subjetiva dos frutos do sacrifício realizado. Miríades de pessoas requerem sua atenção ao mesmo tempo. E um momento de interrupção se revelaria fatal para os interesses delas. Miríades são milhares de milhares. Quantos cristãos há no mundo agora? Não dá para contar. Só Jesus é que sabe. E todos nós queremos a atenção dele. Principalmente aqueles eleitos que estão fora da graça. Se ele para de orar um segundo sequer, é fatal. É fatal. Seria fatal, porque ele não para. Glória a Deus por isso. Portanto, ele está sempre alerta e vivamente atento a todas as suas necessidades, e nenhuma das suas orações lhe escapa. Nenhuma. Você está orando quando está fazendo comida, Deus está te ouvindo. Está orando quando está tomando banho, Deus está te ouvindo. Você está escovando o dente, mas está orando, Deus está te ouvindo. Não escapa nada, nenhuma das orações. Ele santifica todas elas. Se você orar errado, tipo assim, Jesus, por que aquela pessoa ainda está aqui? Ele vai consertar essa oração sua. Ele vai consertar. Eu orava muito errado. Completamente errado. Eu falava, Senhor, mata meu marido. Eu não aguentava apanhar mais. Eu falava, Senhor, mata esse homem. Ou me põe câncer para eu morrer de uma vez, que eu era nova, né? Então, para morrer, eu não queria me matar. Mas eu pedia essas coisas. Olha quantas vezes Jesus consertou minhas orações. Quantas vezes Ele santificou as minhas orações. Pensa aí quantas vezes você orou errado. A gente nem lembra quantas vezes a gente orou errado. Mas eu chegava a falar isso. Mata esse homem que eu não aguento mais. Leva para o inferno, falava, desejava que ele fosse para o inferno. Mas para a honra e glória de Deus, quando Deus resolveu recolhê-lo, foi para a glória. Estava firme, estava na igreja. Ainda bem que ele santifica as orações, né? A gente estava perdido. 2. A autoridade da sua intercessão. A gente está falando das características, né? A constância e agora a autoridade. Não é inteiramente correto descrevê-lo como súplice diante do trono pedindo ao seu povo. A sua oração não é uma petição da criatura ao Criador, mas a solicitação do Filho ao Pai. É assim. Jesus não está lá nos pés de Deus, ajoelhado, pedindo, Senhor, por favor, cuida da Fabiana. Senhor, por favor, cuida do... Não. Ele não está fazendo isso. Ele é filho. Ele fala, Pai, cuida. Pai, ajuda. Pai, dá um auxílio. Pai, ela está precisando. Pai, ele necessita. Pedir de igual para igual. Então, eu não vou pedir para o patrão. Jesus não está pedindo para o patrão dele, está
pedindo para o sócio. Não é como você chegar para a sua patroa e pedir uma coisa para ela. É como você chegar para a sua sócia e falar, eu quero isso. Você não está suplicando nem obrigando. Você está pedindo. Isso é como um pedido baseado em termos iguais. Nunca aiteio ou aiteso, que é como se fosse pedir a um superior. Cristo permanece diante do Pai como intercessor autorizado e como alguém que pode apresentar reivindicações legais. Ele pode dizer, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. E Deus vai fazer, porque a vontade do Filho dele. Terceiro e último de hoje, a eficácia da sua intercessão. A oração intercessória de Cristo é uma oração que nunca falha. Junto ao túmulo de Lázaro, o Senhor expressou a certeza de que o Pai sempre o ouve. Suas orações intercessórias em favor do seu povo estão baseadas em sua obra expiatória. Ele fez por merecer tudo quanto pediu. E nisso está a segurança de que essas orações são eficientes. Elas realizarão tudo o que ele desejar. O povo de Deus pode conseguir consolo e fortaleza do fato de contar com um intercessor tão eficaz junto ao Pai. Ele fez por merecer. É como se o seu filho, Fabiana, fizesse tudo o que você quer. Tudo. Aquele filho perfeito. Ele chega para você, você podendo, você é ricaça. Mãe, eu quero uma bola de futebol agora. Você vai dar a bola de futebol para ele. E com prazer, porque ele fez tudo o que você quer. É um filho perfeito. Com Jesus, com Deus, é desse jeito. O que Jesus pede, ele faz na hora. Na hora, ele nem não precisa pensar. Eu deixo, não deixo, faço, não faço, não. Ele faz na hora, porque Jesus fez por merecer que essas petições fossem aceitas. Amém? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Deu para explicar direitinho? Ficou mais fácil agora? Né? Semana passada eu fiquei com medo de orar. Agora eu estou com medo mais não. Agora eu já entendi direitinho como é que faz. E sei que Jesus conserta tudo que a gente faz de errado. Tudo que a gente fala de errado, Jesus conserta. Mas nem por isso a gente vai orar errado. Né? Depois que a gente aprendeu a perguntar, Jesus,